Exatamente, Vitor Boni. Muito bom dia, Filipão, nossa galera da arquibancada tricolor. Falar de Santiago Longo, Vitor Boni, é falar de um cara que não convenceu nenhum São Paulino nessa sua curta passagem pelo São Paulo até o presente momento. O jogador aí, então, que veio por empréstimo junto ao Belgrano, clube da Argentina, de Córdoba, né? Maldita Córdoba, diria, né? Porque, enfim, péssimas lembranças, mas é um jogador, então, que a gente teve a informação ontem pela noite. Até colocar uma imagem dele na tela aqui, Boni, para colocar de apoio para nossa galera, para quem não lembra do rosto de Santiago Longo, que muito parece com o nosso Fred Desimpedidos, né? Por quê? O Santiago Longo, então, Vitor Boni, é um jogador que tende a deixar o São Paulo nas próximas horas, porque o seu time de origem, o Belgrano, ele tem interesse em repatriar aí o seu jogador e voltar de forma antecipada o seu empréstimo. Ele está emprestado até o dia 29 de agosto, né? Então tem esse empréstimo vigente, não convenceu pelo São Paulo e ele é o plano A do seu antigo clube para voltar e comandar o meio de campo. Começou mal o campeonato belgrano, né? Tem 3 partidas, um empate e 2 derrotas, começa mal, tem muitas críticas por parte do torcedor e está em busca de novas contratações aí no mercado. Tem 9 dias para fechar o seu time, né? Então aí propriamente o time do Belgrano, e eles estão negociando esse retorno antecipado aí do Santiago Longo. Eles já tinham tentado isso no começo da temporada, lá para dezembro, janeiro, né? Eles tinham tentado essa movimentação, mas ouviram do São Paulo que ele estava nos planos e do Santiago Longo que ele queria tentar mais um pouco, que ele queria tentar dar uma volta por cima e jogar bola. Esse começo de temporada, com os jogos que ele fez, essas oscilações e tudo mais, eu acho que para o próprio Santiago Longo começa a clarear essa possibilidade de que ele vai pouco jogar na temporada. Assim, tem essa possibilidade de fato vigente, pode ocorrer essa volta aí nas próximas horas, mas o São Paulo também quer aquele bem bolado. Por quê? O São Paulo pagou pelo empréstimo do Santiago Longo, vale dizer isso, $300 mil, né? Então 1,7 milhão de reais à época. Então o São Paulo pagou quase 2 milhões para ter Santiago Longo, seria isso parcelado. Para que eles liberem ele de forma antecipada, eles querem que o Belgrano consiga dar uma parte dessa grana, enfim, porque o São Paulo não pagou ainda esse valor cheio, né, que estava com esse parcelamento. Então tem a possibilidade desse acordo financeiro que o Belgrano abra mão de uma certa grana para que consiga ter de volta aí o Santiago Longo, né? Então é algo que está sendo conversado. Ele tem metas contratuais também a serem batidas, que aí caso ele, enfim, cumprisse essas metas, o São Paulo pagaria mais $200 mil, 1,1 milhão, e aí com isso teria Santiago Longo em definitivo, né? Então, assim, teria essa possibilidade caso ele fosse bem utilizado pelo time do São Paulo. Tem aí esses, enfim, $500 mil pelas metas e se ele cumprisse aí, então, a cláusula até o dia 15 de março, precisaria pagar 1,3 milhão de dólares, 7,3 milhões de reais. Então, tem essa possibilidade, havia essa possibilidade em contrato, já que o São Paulo tem uma grana em débito, entre aspas, né, com o time do Belgrano, eles estão tentando negociar justamente esse retorno antecipado. É o plano A, foi o que eu ouvi de uma fonte de Córdoba, lembrando que a informação da chegada de Santiago Longo lá no início da última temporada foi dada com exclusividade pela arquibancada tricolor, né? Então a gente passou com exclusividade essa informação quando ele veio para o São Paulo, 2 fontes de Córdoba, e ontem mandei essa mesma mensagem para essas fontes de Córdoba e elas me confirmaram que eles negociam esse retorno, Vitor Boni. Preciso falar agora sobre mais uma saída no São Paulo. Pode ser a 17ª somente nesse início de temporada. Santiago Longo, volante argentino de 26 anos de idade, tem grande chance de voltar para o Belgrano. Prensa argentina assegura que as tratativas estão em estágio avançado. E a julgar pela falta de oportunidades do Santilongo, é até natural que de fato ele tenha essa oportunidade de voltar para o clube do coração. Santilongo havia sido contratado em setembro do ano passado, só que desde então só esteve em campo em 5 oportunidades. 3 jogos no ano passado e 2 aparições nesse ano nos times reservas do São Paulo contra o Botafogo de Ribeirão Preto e também contra a Portuguesa. Só para lembrar que ele havia custado $300 mil por esse empréstimo, há uma série de metas que, se batidas, fariam com que o São Paulo desembolsasse mais $200 mil. Com a antecipação da devolução do atleta, o São Paulo se livra do pagamento desses $200 mil e abre mais um pouquinho de espaço na folha salarial. Já havia contado para vocês que mesmo com tantas baixas, o Tricolor segue com um orçamento
superior àquele planejado. O São Paulo não pode gastar nessa temporada mais do que está orçado e até esse momento o São Paulo tem uma folha salarial mais alta. Você deve estar se perguntando sobre as 16 saídas anteriores, certo? William Gomes e Moreira foram para o Porto. Cauê Alves, Caio Matheus, Matheus Belém e Pedro Vilhena, que saíram da base, não serão aproveitados no time principal e foram negociados, também deixaram o clube. Rai Ramos, Wellington, Ramal Lewis, Rafinha, Nicão, Michel Araújo, Wellington Rato, Rodrigo Nestor, Léo Silva e Galo. Bora falar sobre o Tricolor Paulista. Nessa sexta-feira o time continua sua preparação, ou melhor, finaliza sua preparação para pegar o Bragantino. Apenas um treino ou 2 treinos, né? Porque o time se reapresentou na quinta-feira, mas foi aquele treino mais leve. Hoje, de fato, nessa sexta-feira, o São Paulo vai fazer a sua finalização de preparação para definir o time que vai enfrentar o Bragantino no próximo sábado. O confronto é às 6h30 lá em Bragança Paulista. O São Paulo deve mandar uma equipe bem alternativa, algo bem próximo do time que enfrentou a Portuguesa, tá? Acho que ainda tem algumas dúvidas, inclusive acredito eu que daquele time que enfrentou a Portuguesa, talvez o Sabino seja retirado para dar rodagem para o Alan Franco, né? O Sabino vem de 2 jogos consecutivos. É bem provável também que o Santi Longo possa ser retirado desse time para a entrada de um outro jogador. A gente pode ver essa questão do Rodriguinho, que ele até ficou de fora do treino de quinta-feira por algumas dores no joelho. Não é algo grave, inclusive a tendência dele ser relacionado, mas óbvio, ele vai ser analisado com mais critério nesta sexta-feira. Então, acredito que pegando aquela base do time que enfrentou a Portuguesa, a gente vai ter ali algumas caras novas e é bem possível que Sabino seja retirado, que o Santi Longo não esteja entre os titulares e também Cedric e Wendel. Os 2 jogadores devem ser relacionados para essa partida. Os 2 já foram registrados no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e é bem possível que os 2 estejam disponíveis para esse confronto. Resta ver de fato se eles vão começar como titulares ou não. Acredito que o Cedric a gente pode cravar aqui não, que ele deve ao menos viajar, mas não deve ser titular. A tendência na lateral direita, a posição ficar com o Ferrarese. Ferrarese tem entrado bem, tem correspondido e o Zubeldia ainda está avaliando muito essa questão do Cedric. Já do outro lado, a gente pode colocar uma duvidazinha. Sabe naquela escalação que a gente coloca um jogador, mas coloca outro entre parênteses? Se o Wendel corresponder bem no treinamento de sexta-feira, acredito que ele já começa a sua trajetória como titular contra o Bragantino neste sábado. E aí, com isso, o Patrick seria reserva. Acredito, então, que o Wendel tem uma possibilidade de titularidade. Já o Cedric deve, de fato, ficar no banco de reservas, mas os 2 devem ser relacionados, tem grandes chances de serem relacionados para pegar o Bragantino, confronto neste sábado. Inclusive, deixa aí seu palpite. Está animado para esse jogo? São Paulo precisa dos 3 pontos para ficar cada vez mais folgado na liderança do seu grupo. É óbvio que houve um certo desgaste e cobrança por conta dos vazamentos das camisas, tanto da primeira camisa e também agora, né, com essa terceira camisa que vai ser oficializada somente no meio do ano. Então, olha o tempo que antecedeu, mas a diretoria, o departamento de marketing do São Paulo, todo mundo ali está feliz com a New Balance por um motivo: a exclusividade. Era um tema muito forte dentro do São Paulo, na qual a antiga fornecedora, né, nem no ano passado, de que não existia originalidade, não existia um certo trato, carinho e exclusividade com as camisas do São Paulo. Até conversei com uma fonte que ela me falou, antes só trocava um símbolo, porque a fornecedora de material esportivo, que era a Adidas na época, ela tinha a tradição de pegar o modelo e distribuir aquele modelo para diversos clubes. Vocês vão reparar e vão lembrar que, por exemplo, camisas de goleiro eram iguais de Flamengo e de São Paulo, enfim, várias questões nesse sentido. Então existia um desgaste muito forte com a Adidas nesse quesito. Já com a New Balance, não. Porque tem alguns detalhes, por exemplo, nessa primeira camisa, que são exclusivos, que só o São Paulo tem. Por exemplo, o detalhe no meião, que tem a numeração da minutagem do carrinho do Lugano. Dentro, assim, do escudo, é escrita em japonês, em alusão à disputa do Mundial. Então a New Balance conseguiu trazer esse carinho, esse trato de exclusivo. Bora falar agora sobre Jonathan Calleri. Que história é essa de Calleri no Fluminense? O Paulo Brits trouxe essa informação e a gente conseguiu a confirmação e teve mais, tá? É que essa acabou vazando, né? Porque, de fato, o Fluminense ainda busca um centroavante.
Só que não foi só o Fluminense, foram até algumas equipes do futebol brasileiro, o Internacional, o Grêmio. A gente pôde contatar o staff do Caleri e a gente conseguiu, olha, notícias, assim, sondagens de clubes brasileiros é mais comum do que você imagina. É possível que desde da chegada do Caleri em 2016, desde então, ele já teve sondagens de inúmeros times. Por exemplo, o Palmeiras, o Corinthians também já chegaram a sondar a situação do Caleri, só que sempre o Caleri foi sempre muito decisivo nessa questão. Ele sempre falou, não, no São Paulo, no Brasil eu só jogo no São Paulo. Então no início do ano houve ali um pedido do técnico Mano Menezes para o presidente Mário Bittencourt fazer a contratação de Jonathan Caleri, mas o presidente fez ali só um contato inicial e já viu que era basicamente impossível conseguir essa contratação. Porque o Caleri tem sido repetitivo há mais de 2 anos. O Caleri só sairá do São Paulo para o All Boys para aposentar a sua carreira. Ponto. Outra questão, o São Paulo só liberaria também o centroavante mediante uma boa quantia. A multa do Caleri está em 270 milhões. É óbvio que dificilmente algum clube pagaria isso, mas é para vocês entenderem como também o clube está muito bem resguardado nessa questão de Jonathan Caleri. Mas tenho dito e repito, Caleri só sairá para o All Boys e ele tem um único objetivo nesta reta final de carreira: conquistar a Copa Libertadores com um clube que ele aprendeu a amar e torcer, que é o São Paulo Futebol Clube. Inclusive, ele ficou bem chateado, sentiu muito a eliminação na temporada passada, porque ele se sentiu muito responsável por aquela eliminação contra o Botafogo. E este ano, Jonathan Caleri quer a Copa Libertadores da América com a camisa do São Paulo. E digamos que ele conseguindo esse feito, o Caleri sente que conseguiu de fato ter uma carreira muito importante dentro do futebol, tá bom? Bora falar também agora sobre 2 situações pra gente encerrar o vídeo. Seleção brasileira tem 5 nomes do São Paulo, 5 jogadores do São Paulo na mira para a próxima convocação. O Lucas Silvestre, alguns representantes da comissão técnica do Dorival Júnior foram até o CT da Barra Funda na última quinta-feira para conversar, bater o papo, mas também para observar alguns atletas. Eu já tenho falado desde o ano passado que o Alisson está na mira do técnico Dorival Júnior e acredito que o jogador estará na convocação de março, que daqui a pouco o Dorival Júnior vai anunciar. Dorival Júnior deve chamar o Alisson para essa convocação de março. As chances são bem altas. O Dorival gosta bastante do atleta. Então, algo fatal, é algo que vai acontecer. Ele até perguntou, dos questionamentos da comissão técnica do Dorival foi entender como é que tá o Alisson depois dessa contusão, se ele tá, que ele se sentiu. O Pablo Maia tá voltando, é um nome que a seleção também tem no radar, mas acredito até que vai demorar um pouquinho mais, até por conta do seu condicionamento físico. O Lucas Moura também já foi chamado, então naturalmente é um nome que agrada a comissão técnica também. O Wendel, que também esteve na Copa América, como é que ele estava se sentindo nesse ambiente, e o Dorival também foi super importante para que o Wendel fosse contratado. Professor, eu indo para o Brasil, para o São Paulo, minhas chances de serem convocados aumentam, tá tudo certo? Sim, pode ir para o São Paulo, tudo certo. Inclusive você vai ter mais chances de ser convocado, porque a gente sabe que no Porto ele não estava jogando. O Oscar, falei para vocês durante a negociação de São Paulo e Oscar. O Oscar pensa em voltar ao futebol brasileiro por conta da seleção brasileira também. Na verdade, quando já estava o negócio já meio que feito, meio que só faltava um anúncio, a gente conversou com algumas pessoas próximas ao Oscar e falou, ele teve um papo com o Dorival, ele perguntou para o Dorival e se colocou à disposição para a seleção brasileira, porque nesse retorno ao São Paulo, um dos objetivos do Oscar também é vestir a camisa da seleção brasileira. Então, esses 5 jogadores estão na mira da seleção brasileira, mas repito, acredito que só o Alisson, que de fato deve ser chamado nessa convocação de março. Vamos aguardar para ver se de fato o Dorival Júnior vai aprontar dessas